Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência e atualmente sou R2 em terapia intensiva. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessas diretrizes 2021 da Braskem, voltadas aqui especificamente para a parte de enfermagem, terapia nutricional, que fala a respeito da terapia nutricional oral, interal e parenteral, tá? No final também eu deixei o link onde está disponível, caso alguém também queira estar acessando, é bastante interessante buscar na íntegra. São muitos tópicos que essas diretrizes trazem para nós, dentro dessas três temáticas de terapia nutricional oral, interal e parenteral, mas eu tentei elencar aqui as principais para a gente poder estar discutindo um pouco também, certo? Bom, quando a gente fala de terapia nutricional oral, interal e parenteral, peço desculpas aí pela falha na digitação aí dessa primeira apresentação, é basicamente isso mesmo, essas que são bastante comuns à nossa atuação profissional dentro da unidade de terapia intensiva ou de internação propriamente dita. A terapia nutricional oral é essa que o paciente, ele mesmo por si só, possui essa capacidade de fazer deglutição, possui nenhum tipo de acometimento que seja impeditivo para isso. A terapia interal está voltada para a questão dessa terapia por sonda, por gastrostomia, que é um processamento de uma dieta já que não possui essa passagem pelo trato digestório superior. E a nutrição parenteral é aquela que é feita diretamente por via endovenosa, certo? Quando a gente fala da terapia nutricional oral, uma série de questionamentos, eu achei muito interessante dessa questão dessas diretrizes da Braskem, é que a gente pode deixar como se fosse um manualzinho de consultas rotineiras mesmo para a nossa atuação profissional, porque ele elenca as principais perguntas que nós temos dentro disso e traz o nível das evidências, se é um nível de evidência alto, se é um nível de evidência moderado, ou se é um nível de evidência leve, mas não tão fidedigno. Dentro desses questionamentos, quando a gente fala de terapia nutricional oral, dentro das principais questionamentos, principais perguntas que nós temos, eu tentei trazer aqui, após a internação hospitalar do paciente, qual é o melhor momento para a indicação dessa terapia? Qual é o percentual ideal dessa aceitação de dieta? Qual é a melhor forma de registro dessa aceitação dessa dieta oral do paciente? Como deve ser feita essa hidratação? E outro ponto que a gente, às vezes, sofre bastante é em relação à questão dos jejuns, como deve ser feito esse preparo para exames em específico. Que eu acho muito interessante também, que nós vamos falar um pouco aqui a respeito disso também. Quando a gente fala aí da questão, após a internação desse paciente no serviço hospitalar, qual é o melhor momento para fazer a indicação de uma terapia nutricional oral? Essas diretrizes da Braskem, ela traz para nós essa terapia nutricional oral, ela deve ser recomendada após a identificação de um risco nutricional ou desnutrição combinado com a evidência de uma baixa aceitação alimentar ou uma perda de peso desse paciente. Quando a gente passa ali e faz essa avaliação, esse paciente ele possui algum tipo de acometimento, esse paciente ele não está ali dentro com seus parâmetros nutricionais aceitáveis, com, por exemplo, um diagnóstico de enfermagem e nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais. E dentro disso, a gente entra também com as questões da suplementação. Importante ressaltar que quando a gente faz essa mensuração, nós precisamos olhar a questão das necessidades nutricionais para o paciente, com essa suplementação de nutrição oral, onde nós temos que esse paciente necessita de uma oferta calórica de 25 a 35 quilocalorias por quilograma por dia, e precisa também de uma oferta proteica ali de 1,2 a 2 gramas por quilograma por dia. Quando a gente fala da parte de nutrição, das necessidades hídricas, aí já amplia um pouco mais essa questão, porque a gente vê que está tudo associado aí. Mas a gente precisa avaliar clinicamente esse paciente, tanto para nutrição diretamente de alimentos sólidos, quanto para a ingesta hídrica. E é um momento também que a gente ressalta a importância de estar realizando os nossos balanços hídricos com bastante rigor também. Tá? Quando a gente pergunta em relação à questão de aceitação de dieta, qual é o percentual ideal para de aceitação de dieta para o paciente? O ideal é que tudo aquilo que é prescrito, tudo aquilo que seja ofertado, ele tenha aceitação para isso. Às vezes a gente sofre bastante também para fazer esse cálculo. Aceitou metade da dieta, aceitou 25%.
Por isso que eu trouxe essa imagenzinha aí para vocês, que eu penso que fica bem mais claro. Basicamente é isso, a gente divide aquela dieta do paciente de modo que é mais fácil em 4 partes, onde um quarto corresponde a 25%, 2 quartos 50%, 3 quartos 75% ou 100%. E assim, é sempre importante ressaltar, porque às vezes a gente confunde mesmo. A gente se atentar para a quantidade que foi ingesta, não a quantidade que ficou ali no recipiente dessa oferta, certo? E quando a gente fala qual a melhor forma de realizar o registro dessa aceitação, a gente precisa fazer a identificação da aceitação alimentar real do paciente hospitalizado. O ideal é que essa aceitação ela seja feita a cada refeição. E também esse registro deve ser feito com a linguagem acessível para todos os profissionais que estão envolvidos ali no cuidado. Porque muitas vezes quem faz essa oferta é o técnico de enfermagem. Às vezes, alguns termos pode ser que eles desconheçam. É uma comunicação que deve ser feita bastante aberta também com a equipe de nutrição. Alguns termos técnicos, talvez eles não possuam conhecimento, não possuam tanta propriedade, por isso a gente precisa ter uma maior clareza. O pessoal da fonoaudiologia também atua bastante nisso, tá? E quando a gente fala em relação à questão da hidratação desse paciente, ela deve estar de acordo com as necessidades daquele organismo, certo? Elas devem estar relacionadas com as perdas, com as eliminações. É como eu disse anteriormente mesmo, está diretamente relacionada com essa temática do balanço hídrico dele. Por isso que é tão importante. Na nossa realidade, por exemplo, a gente costuma fazer esse balanço hídrico a cada 6 horas, certo? E quando a gente fala da questão, um grande dilema que nós temos, dentro dessa questão de dieta via oral e também das dietas enterais, em relação a esses pacientes que serão submetidos a algum procedimento cirúrgico, por exemplo. Quando é que essa dieta deve ser desligada? Como que deve ser feito esse manejo de alimentos sólidos, alimentos líquidos, enfim. Mas algo que eu acho bastante interessante, que fazendo esse estudo nessas diretrizes, posteriormente fiz algumas buscas também, ele traz e assim, um ponto, só abrindo um parênteses aqui, Fernando, o que eu acho muito interessante é que a gente vê que está diretamente relacionado com, cronologicamente, o período de formação de alguns profissionais, tá? Que essas diretrizes, elas trazem para nós que nos casos de cirurgias eletivas, deve-se manter um jejum de 6 horas para alimentos sólidos e de até 3 horas para líquidos, previamente à indução anestésica. Porque isso no início, lá nos primórdios, eu só não vou me recordar ao certo qual foi o ano mesmo, essa época, que sim, era assim, que era feita essa avaliação desse modo. Entretanto, ali por volta da década de 1970, foi quando começaram a fazer essa prescrição sem nenhum tipo de evidência que todos os pacientes deveriam manter jejum a partir da meia-noite para realizar procedimentos nos outros dias. E a gente vê que isso é uma realidade na nossa atuação profissional. E a gente nota que boa parte de alguns profissionais atuantes hoje possuem algumas formações ou se formaram com alguns profissionais que atuaram nessa época, sabe? Eu achei isso bastante interessante, fazendo esse comparativo com nossa realidade atual. Entretanto, o que fica evidenciado é isso: alimentos sólidos 6 horas e líquidos até 3 horas antes da indução anestésica. Porque às vezes a gente orienta o jejum para esse paciente e às vezes o paciente está queixando de sede, realmente é muito, muito desconfortável para ele, tá? E aí a gente pode fazer esse manejo e facilitar para ele mesmo. E os estudos eles apontam que não há essa necessidade e é até prejudicial o paciente permanecer, portanto, por um longo período desnecessário em jejum, pois isso pode acabar acarretando em um catabolismo que traz consequências graves para o organismo. E assim, esse organismo já irá passar por um trauma cirúrgico, que já é já irá impactar diretamente na sua recuperação também, tá? Outro ponto também dentro disso é que pós-cirurgia. Quando e como deve ser o início dessa dieta após a cirurgia? A ingestão dessas dietas não deve ser retardada. Às vezes a gente nota que algumas prescrições elas já trazem diretamente isso. Dieta via oral livre após bem acordado, por exemplo.
Aí é justamente isso, a gente precisa otimizar, porque previamente esse paciente já passou por um jejum muito longo. E a gente precisa, e ele precisa dessa reposição de nutrientes para auxiliar na sua recuperação, tá? Outro ponto também que gera muito questionamento é nos casos dos pacientes que possuem ilho paralítico, por exemplo, ou aqueles pacientes que realizaram algum tipo de operação na cavidade abdominal, realizaram algum tipo de abordagem abdominal. Nesses casos de cirurgia abdominal, por exemplo, a realimentação por via oral ou interal deve ser precoce, no máximo em até 24 horas após o procedimento, desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável, certo? Oi? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Ah, tá ótimo. Desde que esses pacientes estejam hemodinamicamente estáveis. E isso eu julgo como sendo muito interessante, que às vezes a gente nota um retardo nessa infusão dessa dieta, porque pela manipulação desse trato digestivo mesmo, tá? Mas o que é interessante e importante é sempre a gente priorizar essa questão, a avaliação do paciente. O paciente, a gente tem que avaliar essa função gastrointestinal e a tolerância individual de cada paciente e o procedimento que foi realizado. Mas fica aí que nós não podemos estar retardando isso, que isso impacta diretamente nessa recuperação também, tá? Quando nós devemos discutir a suplementação de dieta? Porque, assim, por vezes a gente até faz oferta desses frasquinhos aí, mas às vezes a gente não sabe, só ouve dizer que é um tipo de suplemento. Ou então, quando é que esse paciente ele precisa de uma suplementação? Quando isso deve ser discutido? Isso é papel da enfermagem também, não só da nutrição, tá? E essas diretrizes, elas nos trazem que a indicação de um suplemento nutricional por via oral deve ser considerado nas condições clínicas dos pacientes que apresentam um quadro de desnutrição, aquelas pessoas que possuem um risco nutricional, nesse caso, esse risco nutricional geralmente são a ingesta alimentar abaixo das necessidades diárias, que é abaixo de, deixa eu ver, 75% do volume que esse paciente, do volume total de ingesta por tempo prolongado e aqueles que estão impossibilitados de se alimentar por um período superior a 3 dias, tá? E assim, às vezes a gente nota que esses pacientes possuem prescrição de dieta via oral zero para fazer algum exame, para realizar algum procedimento cirúrgico, e isso acaba por algumas vezes sendo cancelados, vão sendo postergados. A gente precisa se atentar bastante a essas questões pelo fato desses pacientes permanecerem com esse período, que permanece por um período acima de 3 dias, já é indicativo de entrar com a nutrição, de uma suplementação nutricional, tá? Outro ponto que eu trouxe aí também é qual é o perfil do suplemento, o perfil do suplemento nutricional oral. Esses suplementos, eles se apresentam com a composição definida. É um pó para reconstituição, são líquidos prontos, eles parecem bastante esses iogurtezinhos, essas formas mais cremosas, tá? Essa utilização de suplementos, com a presença da restrição de lactose, sacarose ou fibras, depende da situação clínica do paciente. E há também uma série de outras estratégias para estar melhorando o aproveitamento desse suplemento nutricional oral para esses pacientes, como, por exemplo, fazer a oferta com a densidade calórica alta, com volume reduzido, aumentar a questão das variedades dos sabores, das texturas, definir o melhor horário para a oferta dessa suplementação, adequação na aparência e no odor também, que o que a gente nota é que às vezes algum desses suplementos eles possuem um odor muito forte, e essa questão de adequação de horário também é muito importante, porque às vezes o paciente ele prefere fazer essa ingesta ali mais próximo do horário das grandes refeições, ou se prefere intercalar, colocando como se fosse lanches ali no intervalo dessas refeições. E além dessas estratégias, é importante a gente também estar esclarecendo
e orientando o paciente e a família quanto à necessidade e os benefícios dessa suplementação nutricional. Porque às vezes faz essa oferta, está disponível ali para o paciente, mas eu já vi vários deles que falam assim, não, eu já comi, já estou satisfeito, não vou fazer essa ingesta por isso. Eles pensam que é só algo a mais para comer. Eles não conseguem estar enxergando a importância e a necessidade dessa ingesta também, tá? Dentro dessa temática também, outro ponto que vem discutindo, né, nessas diretrizes da Braskem é a questão da disfagia, como que deve ser feito esse diagnóstico dessa detecção de disfagia, como que deve ser feito esse acompanhamento, essa avaliação, essas ferramentas para essas triagens desses pacientes nos casos disfágicos, tá? Basicamente, para fazer essa detecção, ela é realizada por meio de um instrumento de rastreio. Esse instrumento ele pode ser aplicado por qualquer profissional da área de saúde, de preferência pelo fonoaudiólogo ou pelo enfermeiro, justamente porque tem um manejo e uma maior assertividade nessa avaliação do perfil de deglutição, nos riscos de broncoaspiração, tudo isso que esse paciente pode vir apresentar, tá? E de preferência sem a oferta de um líquido ou de um alimento, porque no caso, se o paciente apresenta um quadro de disfagia, quando vai fazer esse rastreio, quando vai fazer essa triagem dessa probabilidade, desse agravo para esse paciente, se a gente faz a oferta de algum alimento ou de algum tipo de líquido, por exemplo, a probabilidade desses casos de disfagia, o paciente vir apresentar um quadro de broncoaspiração é alto, se ele realmente for disfágico. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado de fazer essa avaliação simplesmente com deglutição de saliva, alguma outra coisa. Um ponto que eu acho interessante, que seria importante a gente discutir também, é na nossa realidade, no nosso setor, a gente tentar implementar algum instrumento assim específico, porque eu particularmente desconheço, tá? E no caso desses pacientes disfágicos, quais são os principais cuidados, aqueles cuidados específicos que nós precisamos ter com essa disfagia? Dentro desses cuidados, nós precisamos ocorrer, os cuidados específicos, eles precisam ocorrer em frente ao déficit nutricional, à desidratação e à broncoaspiração. São os principais pontos que nos atentam, porque o paciente que apresenta um déficit nutricional, a gente precisaria fazer uma suplementação, por exemplo, ele virá apresentar algum tipo de desnutrição, por exemplo. Nos casos da desidratação, também é algo muito sério para nós, porque isso impacta diretamente em todo o sistema fisiológico ali do paciente. E a broncoaspiração a gente nem precisa falar, que é em relação às pneumonias broncoaspirativas principalmente. Isso impacta diretamente no quadro clínico, isso aumenta o período de internação para fazer esse tratamento. Tudo isso também deve ser levado em consideração. Nessa questão também da nutrição, dessa suplementação nutricional por via oral, nós temos a questão das associações com as lesões por pressão, porque às vezes o enfermeiro tem na cabeça que ele precisa basicamente só tratar a lesão por pressão, mas não realiza uma avaliação propriamente dita do perfil nutricional desse paciente, tá? E para fazer a avaliação desse risco do desenvolvimento de uma lesão por pressão em um paciente desnutrido, em todos os pacientes, por exemplo, pautado nessa questão da nutrição, nós precisamos nos atentar para a questão da avaliação do risco de lesão por pressão. Por exemplo, na admissão, a gente aplica aquelas escalas que a gente costuma utilizar, Braden, por exemplo, e devem ser parâmetros estruturados, por isso que eu digo que nós precisamos sempre ter protocolos, procedimentos operacionais padrão dentro disso. O paciente foi admitido na UTI, nós vamos utilizar essas escalas, nós vamos estabelecer essas avaliações primordiais. Por exemplo, criar um instrumento que avalia, um instrumento único, que a gente já faça avaliação, por exemplo, risco de disfagia, risco de desnutrição, risco de lesão por pressão, porque às vezes a gente ficou muito restrito nessa questão da lesão por pressão, tá ligado diretamente somente com a questão do cisalhamento, com o contato direto ali com o leito, mas a gente deixa um pouco de lado a questão da nutrição. Isso impacta diretamente naquele perfil do paciente também, tá? E dentro dessas questões, quais são as principais estratégias na prevenção
de lesão por pressão relacionados ao aspecto nutricional também. Nós precisamos lembrar que para essa prevenção dessas lesões por pressão, nós precisamos fazer uma triagem nutricional precoce para esses pacientes com risco de lesão por pressão, identificar precocemente também os pacientes com risco para desnutrição ou aqueles que já estão desnutridos, prescrever uma dieta individualizada, no caso não é muito nossa realidade, mas nós precisamos fazer essa avaliação, discutir com o pessoal de nutrição, fazer uma oferta de um suplemento nutricional oral para o paciente, que quando não consegue atingir suas metas nutricionais por meio da alimentação. E voltando um pouco aqui nessa questão do suplemento, isso é muito importante, porque às vezes nossa equipe técnica, eles acabam interpretando esse suplemento nutricional basicamente como mais um alimento. Não é bem isso, está diretamente relacionado à terapêutica, ao tratamento desse paciente, certo? E o outro ponto, só para fechar essa questão aqui da terapia nutricional oral, é em relação à questão dos indicadores de qualidade. Quando a gente fala dos indicadores recomendados, por exemplo, disfagia, para desnutrição, os melhores indicadores são aqueles que podem ser utilizados para os pacientes nas diferentes condições clínicas. Essas ferramentas precisam nos auxiliar para implementar protocolos assistenciais, que eles possam garantir a padronização do cuidado, e são aqueles que vão direcionar nossas equipes na organização do processo, na implementação do cuidado de forma integral e individualizada também para esse paciente. E sendo assim, o que nós precisamos sempre nortear nossas condutas, nós precisamos nortear esses protocolos, nós precisamos nortear esse material, tudo justamente para isso, para esses pacientes, para todos os perfis de pacientes. Por quê? Porque às vezes se a gente criar um protocolo, se a gente cria um instrumento, por exemplo, um paciente que acabou de chegar do centro cirúrgico, um paciente que foi admitido de alguma unidade externa, e cada um, a gente tenta colocar um perfil diferente, isso às vezes fica mais perdido. Quando a gente cria um instrumento único, é mais fácil de ter adesão de todos os profissionais ali, tá? Agora nós vamos falar a respeito, perdão, da terapia nutricional interal, que é algo que é mais comum na nossa realidade de terapia intensiva. Assim como lá na questão da terapia nutricional oral, nós também temos quais são os pacientes indicados para o uso dessa terapia. Ela é bastante indicada na presença de trato gastrointestinal funcionante e a impossibilidade de alimentação pela via oral, sendo obrigatória a presença da estabilidade hemodinâmica, sempre se atentando para isso, para o início dessa terapia, certo? E quando a gente fala das recomendações enérgico-proteicas para esses pacientes, essas recomendações elas devem ser calculadas de acordo com o estado nutricional e o nível de atividade física, a demanda metabólica relacionada à doença, monitorando os riscos para algum tipo de quadro de desnutrição. O que a gente quer dizer com isso? Porque algo que nós já até discutimos em outro momento é essa questão dessa desnutrição hospitalar. Porque às vezes esse paciente ele é admitido, ele não possui uma avaliação nesse primeiro momento, ele não é acompanhado ali de perto em relação à questão da nutrição, que isso às vezes acaba ficando sempre em segundo plano, porque eu mesmo já ouvi muitos profissionais dizerem, o paciente não morre de fome, a gente vai fazendo soro. Mas isso é muito sério, porque às vezes esse paciente ele entra com um estado nutricional acaba saindo desnutrido, acaba saindo com algumas outras com lesões por pressão relacionadas a esse quadro de desnutrição também, tá? E quando a gente fala dessa questão, dessa terapia nutricional interal, o que nos remete principalmente são esses mesmos, a sonda nasoenteral e como deve ser esse posicionamento dessa sonda. Quando a gente fala também ali da gastrostomia, a infusão, ela é melhor feita quando é feita por uma bomba de infusão ou ela é melhor feita quando é feita ali por conta-gotas diretamente. E como que deve ser sistemas de infusão de dieta, é melhor o sistema aberto ou o sistema fechado? E tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito dessa questão da terapia nutricional integral. Começando lá pelo frasco, qual é o melhor frasco? Qual é a terapia mais indicada? O sistema aberto ou o sistema fechado?
Lembrando que essas duas apresentações elas são benéficas ao paciente. Por quê? Porque ambas trazem esse aporte nutricional. Esse paciente vai estar se alimentando diretamente aquilo, certo? Por aquele alimento. Entretanto, nós precisamos avaliar pelo menor risco de contaminação e por reduzir a questão do desperdício. Por isso que há a indicação do sistema fechado, porque o sistema aberto ele deve ser manipulado, aumenta a possibilidade de contaminação. Esse sistema aberto ele é mais comumente utilizado nessas terapias administradas domiciliarmente, onde esse familiar ele é capacitado, esse paciente possui um GTT, por exemplo, vai para casa, e esse preparo é feito ali pela família mesmo. Entretanto, o mais indicado, o mais apropriado é o sistema fechado, que reduz a questão da possibilidade de infecção e também a questão do desperdício dessa dieta também, essas perdas. Quando a gente fala da questão dos acessos para a administração, o principal acesso dessa administração enteral de curto prazo é a sonda nasoenteral, que é inserida ali pelo nariz, ou então até mesmo por uma sonda oral, e o dispositivo a longo prazo é um EGTT. Essa questão da sonda nasoenteral e gastrostomia não vamos nos aprofundar muito aqui, porque não é nosso foco. Penso que também todos nós que estamos aqui possuímos o conhecimento frente a isso. E a diferença é essa, a sonda nasoenteral a curto prazo, GTT a longo prazo, certo? E a GTT é aquela que a sonda é introduzida diretamente no estômago, é um procedimento cirúrgico por via endoscópica, tá? E temos também a questão da jejunostomia, por exemplo, que a sonda já é inserida diretamente no intestino delgado também. Quando a gente fala mas e a gente estabeleceu tudo isso, a gente tem um catéter de longa permanência e um de curta permanência, mas quais são os critérios? Como que a gente vai fazer essa avaliação? Qual é um catéter enteral de curto e longo prazo? Esses critérios devem ser adotados para todos os dispositivos, como a previsão da terapia nutricional enteral. E se um paciente possui um acometimento neurológico, provavelmente ele não terá uma deglutição ativa, ele não possui um nível de alerta para isso, possui previsão de quanto tempo que ele terá esse acometimento, tudo isso a gente precisa ir ajustando ali dentro dessas temáticas da nutrição enteral para ver qual é o tipo de catéter mais indicado, tá? Além da questão das alterações anatômicas também do paciente. Esse paciente apresenta um quadro de disfagia persistente, possui uma gastroparesia, possui alguns outros tipos de alterações neurológicas também. Nós precisamos buscar isso, certo? Quando a gente fala se existe indicação específica para o uso de bomba infusão na terapia nutricional enteral, eu até deixei essa imagem aí para a gente ver isso. As bombas de infusão, elas são indicadas na situação que há necessidade de precisão e segurança ali naquela administração de volume, prescrita por essa dieta enteral. No caso das unidades de terapia intensiva, por exemplo, essa infusão ela é feita contínua, certo? E no caso dos pacientes criticamente enfermos, na neonatologia também é bastante utilizado, na pediatria, justamente por isso que possui essa indicação principalmente da bomba de infusão. Mas esses pacientes que vão com GTT para casa, ou até mesmo com a sonda nasoenteral, que posteriormente vai ser avaliado o que será realizado, nem sempre eles estão em uso eles possuem a possibilidade de ter uma bomba de infusão. Daí como é feito? É feita uma prescrição de horário mesmo, do manejo, do preparo e da administração dessa dieta. Onde essa dieta ela é feita, por exemplo, 3, 4 vezes ao dia e funciona como alimentação mesmo. Quando ela é feita, esse cateter ele é fechado e tem um período ali de absorção, como se realmente o paciente estivesse comendo, certo? Deixa eu só confirmar aqui, quando a gente fala a questão da temperatura também, é muito interessante. A temperatura ideal para fazer a conservação dessa nutrição a temperatura de 2 a 8 graus, e para fazer essa administração ali é temperatura ambiente mesmo,
como qualquer outro alimento, certo? E sempre se atentar para quando a gente vai fazer essa questão dessa orientação desses pacientes que vão para casa com essa dieta, que a gente vai orientar essas famílias como que será feito essa terapia nutricional interal, sempre se atentar por questão de temperatura, porque às vezes o familiar faz o preparo desse alimento e faz esse processamento ali, principalmente com essas dietas que são artesanais, e corre o risco dele, por vezes, não ter muito controle de temperatura, e acaba fazendo uma dieta muito quente e está lesionando esse trato digestório desse paciente, tá? Quando a gente fala dessa questão dessas recomendações do manejo, dessa dieta, basicamente é isso. Mas atualmente, com a pandemia, com o Covid principalmente, algo que nós temos enfrentado bastante é a questão dessa oferta dessas dietas com o posicionamento do paciente. Muitos desses pacientes, eles estão sendo pronados, certo? Quando esse paciente ele é pronado, anteriormente, algum tempo atrás, tinha tinha essa cultura. De qualquer manejo com esse paciente, era necessário fazer a pausa dessa dieta para fazer esse manejo com segurança, para não ter o risco de broncoaspiração. Agora pensa, virar esse paciente barriga para baixo, para fazer todo esse manejo com ele, é um pouco mais complicado. Dentro disso, quais são essas recomendações para essa terapia nutricional interal com esses pacientes em posição de prona? Quando a gente fala da questão do pronamento, que é bastante comum agora na COVID. Com esses pacientes em posição de prona, nós precisamos nos atentar às recomendações que são feitas, trazidas pela Braskem, é que quando esse paciente ele recebe essa terapia nutricional, posição de prona, nós devemos administrar alguns procinéticos por via endovenosa. Por exemplo, a bromoprida. Devemos também utilizar essas sondas, esses catéteres, sempre em posição ali pós-pilórica, que essas sondas nasointerais também. E sempre que houver um aumento desse valor residual gástrico, avaliar esse volume residual gástrico, não diretamente ali, mas sempre a gente está acompanhando de perto se esse paciente está tendo vômito, como que está acontecendo. E uma prescrição de enfermagem que eu achei interessante que ele trouxe é a questão da avaliação abdominal a cada 4 horas e fazer um monitoramento frequente das evacuações também, tá? E sempre que for fazer a administração dessa terapia nutricional interal, essa administração para esses pacientes pronados deve ser feita em difusão. E algo que a gente sempre deve manter é a questão da cabeceira elevada para minimizar esse risco da broncoaspiração mesmo, tá? Outro ponto que a gente fala em relação ao uso das tecnologias, das tecnologias para fazer a verificação do posicionamento dessa sonda nasointeral, algo que é bastante, que está muito em xeque agora, a questão do uso do ultrassonografia, que na nossa realidade eu fico muito feliz por isso, por nós termos acesso diretamente a um ultrassom, que não é necessário fazer a exposição desse paciente a uma radiação, essa confirmação pode ser feita pelo ultrassom. E outro ponto que eu acho bastante interessante, que também é acompanhado e possui apesar de possuir um baixo nível de evidência científica, é o monitoramento por capnografia, ou até mesmo por essa capnografia colorimétrica, que eu até coloquei na tela para vocês. Que quando é feita essa administração, a capnografia é esse traçado que fica diretamente no monitor, e a capnografia colorimétrica é essa avaliação desses pacientes sobre ventilação, por meio do dispositivo conectado ali no tubo, e vai trazer esse parâmetro dentro dessas cores que ele possui aí nessa tela principal. E essa avaliação é feita por quê? Porque se porventura esse dispositivo tiver ido para a via respiratória, esse paciente irá apresentar uma maior concentração de CO2. E, assim, possui essa baixa evidência científica, mas existe também o uso dessa tecnologia. E a ultrassonografia também. E aquele que é mais comum à nossa realidade é a questão da ausculta mesmo,
e o padrão ouro é o raio-x, para a gente estar visualizando. Mas agora com o ultrassom isso facilitou bastante também a nossa atuação. Quando a gente fala dos indicadores da terapia nutricional interal, nós temos a avaliação da assistência ali, que permite identificar e adotar as estratégias frente ao processo que necessitam melhorias. E o indicador de estrutura recomenda a disponibilidade de bomba de infusão para estar monitorando e para todos esses pacientes que precisam dessa administração, fazer sempre essa avaliação do risco nutricional, principalmente na admissão desses pacientes que são hospitalizados, observar a frequência da obstrução de sonda nasointeral desses pacientes, e isso é um ponto que eu acho muito importante. Lembrando que essa administração dessas terapias, elas sempre devem ser feitas. Posteriormente, é necessário que nós façamos uma prescrição de horário de lavagem dessa sonda para minimizar esse risco de obstrução desses catéteres. Porque sempre que esses catéteres acabam sendo obstruídos, por vezes a gente precisa fazer essa troca, e isso pode gerar trauma no paciente também, além de ser bastante desconfortável. Agora nós chegamos aqui na parte da terapia nutricional parenteral, quando a gente fala desses pacientes, quais são os pacientes que são eletivos à nutrição, a nutrição parenteral periférica ou central. Nós temos que os pacientes que podem ingerir, aqueles pacientes que não podem ingerir ou absorver mais de 60% das necessidades nutricionais, por via oral ou interal. Esse sim possui a indicação dessa terapia nutricional parenteral. Essa terapia nutricional periférica são aqueles pacientes que possuem estimativa de até 14 dias de tratamento. E aqueles pacientes que possuem a prescrição de acima de 14 dias precisam de uma via central para fazer essa administração. Mas não é só isso. Nós precisamos também nos atentar à questão da osmolaridade dessas bolsas de infusão, certo? Porque às vezes a gente olha, alguns profissionais acabam se atentando só por essa questão do tempo de tratamento e deixa um pouco ali a desejar nessa questão da avaliação. Sempre lembrando que a osmolaridade para fazer um catéter periférico deve ser menor que 900 mols, certo? Os principais catéteres utilizados são esses mesmos, nós temos o catéter venoso periférico e os catéteres centrais, mas tem essa regrinha aí da osmolaridade também da bolsa, tá? Dessa nutrição parenteral, manipulada, individualizada, ou aquelas bolsas que já vêm prontas, aquelas industrializadas, tá? Não há evidências científicas que possam trazer a apresentação de nutrição parenteral que seja mais adequada para o paciente, seja ela individualizada e manipulada, ou aquela industrializada pronta para o uso. Deve-se considerar o perfil de cada paciente, suas necessidades proteicas e calóricas, como também a questão das soluções de nutrição disponível na unidade hospitalar. Lembrando que geralmente essas bolsas são manipuladas e já entregues ali diretamente pela equipe de farmácia, e geralmente a gente se atenta principalmente na nossa realidade à questão do perfil da bolsa, se essa bolsa que será rompida ali precisa de lipídio, qual é a prescrição para aquele paciente. Assim, eu até costumo dizer que essas nutrições parenterais se encaixam mais no perfil de uma medicação mesmo. Se encaixa no perfil de uma administração de medicação mesmo, que a gente precisa estar fazendo essa avaliação para acompanhar. Quando a gente fala de uma infusão em catéter venoso central, por exemplo, não há evidência se há necessidade de ser mono ou multilumen, mas a gente precisa se atentar que essa administração, ou se deve ser feita nessa via proximal ou na distal, mas a gente precisa se atentar que é via exclusiva para fazer a administração dessa NPT, certo? E outro ponto também, não precisa de fotoproteção, e algo que a gente precisa se atentar bastante nesses pacientes que estão em uso de nutrição parenteral é a questão do rigor no controle glicêmico deles, tá?
É sempre recomendado protocolos institucionais que sejam implementados para o controle glicêmico desses pacientes, com essa nutrição parenteral. Porque quando faz essa infusão ali, tá sendo administrado aminoácidos, lipídios, tudo ali diretamente na via endovenosa desse paciente, tá? E a gente precisa ter um grande cuidado com isso para esse paciente não apresentar eventos hiper ou hipoglicêmicos, por exemplo. A questão da manipulação e da administração dessa bolsa, elas não devem estar ali ultrapassando não devem ultrapassar as 24 horas, e a gente sempre fazer a troca dos equipos juntamente com a troca da bolsa, tá? Quando a gente fala da questão do catéter, não tem uma recomendação propriamente dita quanto ao tempo de substituição dos acessos, no caso, por exemplo, dos acessos periféricos, que estão ali acima de 96 horas, ou dos catéteres centrais. Isso vai depender bastante da avaliação da inserção do catéter, como foi esse manejo, se possui algum tipo de secreção, se possui sinais flogísticos nessa inserção ali, tá? Quando a gente fala da questão da obstrução desses catéteres venosos, a realização de flush é recomendada para a prevenção dessa obstrução e manter a permeabilidade também do catéter, porque a longo prazo pode até estar reduzindo um pouco a luz ali desse catéter pela infusão dessa NPT. Mas não existe evidência suficiente para recomendar qual deve ser a solução utilizada, né, na prática. Nos casos de oclusão desse catéter, deve-se estar identificando a causa, se é uma causa mecânica, ou se foi algum tipo de solução específica que fez essa obstrução, e o uso de soluções específicas para fazer essa obstrução é necessário. Não podem ser soluções trombóticas ou fibrinolíticas. Para o tratamento de obstruções trombóticas, são recomendadas a recuperação do catéter, certo? Ou, a depender do caso, tem que fazer essa troca também. No caso das condutas recomendadas no caso de interrupção da SNPT, como por exemplo, levou o paciente para transporte, precisou fazer algum procedimento específico, recomenda-se o monitoramento da glicose sanguínea e a revisão da prescrição da insulina em pacientes considerados com grandes riscos para complicações disglicêmicas, certo? E após o extravasamento de um NPT, por exemplo, em catéter periférico ou até mesmo catéteres centrais, é recomendada a interrupção da infusão, relacionamento da equipe, no caso do médico em específico, para fazer uma avaliação da área afetada, classificar o grau dessa lesão e definir uma terapêutica. Deve ser feito um tratamento com analgesia, porque isso traz um desconforto, traz dor para o paciente, e levar esse membro afetado e aplicar uma compressazinha fria, que essa compressa fria é indicada nas lesões grau 1 e 2. E também a possibilidade de uma irrigação subcutânea com hialuronose e solução fisiológica. Pode ser benéfica nos graus 3 e 4, principalmente se iniciada após 1 hora após esse extravasamento. Outro ponto que a gente já se atenta para isso, para a questão da abordagem, do acompanhamento de perto desses pacientes com essa terapêutica e de um rigor maior e o tempo de resposta nesses casos de intercorrências, tá? Quando a gente fala da questão dos indicadores de qualidade dos pacientes em uso de NPT, nós temos os melhores indicadores, como os melhores indicadores, nós temos aqueles que são relacionados à administração, à via de acesso, e entra a questão diretamente da questão do acompanhamento do índice de infecção de corrente sanguínea, por exemplo, a frequência de flebite na inserção do catéter venoso periférico, no caso desses que façam esse uso, e aqueles que estão relacionados ao controle clínico laboratorial, por exemplo, a frequência dos pacientes com disfunção hepática, aqueles que apresentam disfunção dos índices glicêmicos, e fazer esse acompanhamento de perto. Já é outro ponto também que a gente vê que está também diretamente ligado com a questão do acompanhamento de glicemia e com o controle de infecção. A gente precisa ter muito rigor
nesse acompanhamento e avaliação desses catéteres e no manejo dessas bolsas, dessas terapias nutricionais parenterais, certo? E essa foi a diretriz de 2021, aí tem número 36, volume 36,